Um maravilhoso estudo a todos os irmãos e irmãs do canal Techuvá Total. Aqui quem vos fala é Márcio Land Alencar, em mais uma semana de arte escrita, estudando Mishlei, Shlemon, Provérbios de Salomão. E estamos indo agora para o capítulo 24, né? Início do capítulo 24. Né? Ficamos umas semanas aí sem fazer, aí outras semanas a gente aparece. É assim, né? Conforme a permissão do Eterno, conforme a permissão de Adonai, a gente está aqui, né? Até a gente completar aí Provérbios de Salomão e depois a gente vai ver o que a gente pode estar oferecendo também, né? Estudando e compartilhando com todos aqui no canal Techuvá Total, né? E sem muitas delongas, né? É o último estudo que nós fizemos, né? O último verso foi e dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti quando despertarei. Aí então beberei outra vez. Provérbios 23, 35, né? Foi o último verso. E vamos abrir nossos corações para a gente adentrar aí ao estudo de hoje. Lembrando que nosso estudo aí leva em média de 30 minutos a 50 minutos, né? Porque eu divido o capítulo no meio para poder abranger mais, fazer palavra a palavra de uma forma simples, né? Não sem conjugar verbos, né? Vamos pegar a raiz das palavras, né? Então tem muitas coisas repetidas para a gente decorar mesmo, né? Para ter essa oportunidade de decorar. Até porque eu não sou um professor, eu sou um aluno que gosta de estudar, eu faço todo esse aglomerado aqui e compartilho com todos, né? Buscando a melhor visão dentro da Torá, né? Vamos iniciar nosso estudo. Vamos abrir nossos corações. Primeiro verso, Provérbios 24, 1. Caná enosh ra-avá. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. Provérbios 24, 1. E diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, né? Essa frase é bem conhecida, né? É uma frase popular bem conhecida. E também tem aquela questão de se você está andando com pessoas que de repente praticam coisas erradas, se for o dia de julgamento dessa pessoa e se você estiver junto, você pode ir junto sem querer, né? Sem nem, não era lugar errado, pessoa errada, momento errado, né? Então a gente tem que, quando você busca a Torá, quando você busca o conhecer, você começa a se limitar também aos lugares que você vai, às companhias que a gente anda, né? Tudo isso, até, por exemplo, horários, né? Tudo, né? Começa a dar uma limitada porque o tempo é curto, né? Aqui, o tempo é curto, nosso tempo é curto. É uma média de 80 anos, 90, né? E no final ainda é bastante sofrimento, né? Porque se torna-se cansativo viver, né? Então a gente tem que aproveitar ao máximo, né? Aproveitar ao máximo estar andando pelo caminho certo, aproveitar ao máximo estar andando de uma forma mais compreensiva, né? Não que você estudando a Torá, sua vida vai modificar da água para o vinho e todas as bênçãos vai vir só para você. Não. Existem os dias que você precisa ter ensinamentos, né? E esses dias, às vezes está nos dias que você menos acha que é para ter ensinamento, está lá aquele dia ali que vem com uma prova. Então, é melhor andar buscando a Torá, né? Então, palavra a palavra, caná, invejar, ter ciúmes de, ser invejoso, ser zeloso, enosh, homens, ra, ruim, mal, avá, desejar, inclinar-se, cobiçar, esperar pacientemente. Próximo verso, lev, hagá, shot, safá, davar, amal. Porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam a malícia. Provérbios 24, 2. Olha só que interessante, né? Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. Porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam a malícia. Então, se tiver que cair, cai você também, se estiver junto, né? Tem muito isso. Tem um ensino fala, né, que se a pessoa fala mal da outra para você, imagine o que fala de você quando você não está perto. Então tudo isso são toques que a gente tem que estar observando, né?
leitura corporal, para ver se vale a pena estar do lado de certas pessoas ou não. E nós temos o direito de dizer não, né? Não somos obrigados, não, mas temos o direito de dizer não até para a gente conservar a nossa vida, né? A vida em primeiro lugar, né? Palavra a palavra, leve, coração, ragar, gemer, rosnar, proferir, cismar, resmungar, meditar, inventar, conspirar e falar. Olha quanta coisa que em português a palavra ragar, ela vai tá ali a raiz, né? Olha que incrível. Shod, estrago, violência, destruição, devastação, ruína. Safar, lábio, idioma, fala, costa, margem, canto, borda. Davar, falar, declarar, conversar, comandar, prometer, avisar, ameaçar, cantar. Que incrível. Amal, esforço, dificuldade, trabalho. Provérbios 24:2. Próximo verso. Hakma, baná, bait, tavon, kun. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Provérbios 24:3. Né? Com sabedoria se edifica a casa, porque está sempre ali de olho no que é preciso fazer. Né? E quando você entende todo o processo e você faz parte desse processo, as coisas só tendem a evoluir. Né? Mesmo que por torcida, mas você está ali envolvido na situação. Agora, quando está indo por um caminho e o outro polo indo para o outro caminho, aí fica um pouco difícil, né? Das coisas acontecerem. Até acontece, mas fica muito mais difícil. Por exemplo, duas pessoas, uma segue o eterno e outra não. Então aí a coisa já começa a complicar um pouco. Não que seja impossível, porque a gente tem várias personagens nas escrituras que não seguiam o eterno e depois, devido a exemplos, a situações, começaram a seguir, né? Tem grandes exemplos aí. Palavra a palavra, hakma, sabedoria, baná, construir, reconstruir, estabelecer, fazer continuar, bait, casa, tavon, compreensão, inteligência, kun, ser firme, ser estável, ser estabelecido. Próximo verso, daat, male, heder, rum, yakar, naim. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. Provérbios 24:4 não está aqui, mas depois eu coloco. Da'at male heder rum yakar naim. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. Aqui a gente fala um pouco da matéria, né? Mas na verdade as bênçãos não precisa necessariamente vir em matéria. Por isso que é bom a gente estar sempre em agradecimento, né? Sempre em agradecimento. Se não tem o que agradecer, agradece o respirar, né? Então a gente sempre tem o que agradecer a todo momento. Quanto mais você agradece, mais é abençoado. É uma coisa muito interessante. Eu trabalho com vendas da minha arte, né? Da minha arte não, da arte que o Eterno colocou para mim fazer e vender. E aí eu tenho lugares que eu exponho e também tem feiras que eu participo e tal. E é engraçado, eu comentei com um vizinho de feira. Eu falei para ele, engraçado, o dia que eu mais agradeço é nos dias que eu menos vendo. Né? De vez, tipo, no dia que menos vende, mais pedir, não, eu faço ao contrário, eu mais agradeço. Porque eu começo a enxergar, caramba, olha, eu tô ali, consegui sair de casa, moro longe, às vezes eu exponho, eu moro no litoral de São Paulo, eu exponho na capital, e às vezes eu levo aí 2 horas, 3 horas para chegar até o meu lugar. Eu faço uma viagem mesmo, né, para chegar até o local da feira de arte onde eu exponho. E aí chega um dia que você não vende nada, nem abre o caixa. Aí você fala, o que você vai fazer nesse dia? Você vai chorar? Você vai espernear? Você vai ficar pedindo? Não. Agradece que é a melhor coisa. E o que acontece? Você chega no final do dia, o coração tá leve. Você não vendeu, mas o coração tá leve, porque você conseguiu enxergar várias coisas boas, várias coisas de valores que aconteceu, né? Não de preço,
mas de valores, né? Palavra, da'at, conhecimento, malé, encher, estar cheio, heder, câmara, quarto, sala, parte mais interna, o interior, dentro, rum, riqueza, bem, substância, yakar, valioso, estimado, importante, precioso, raro, esplêndido, naim, agradável, gracioso, doce, amável, favorável. Próximo verso. Amatz Hakan Gever Os Ish Daat Korah. O homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força. Provérbios 24, 5. Olha que lindo isso, né? O homem sábio, ele é forte. Aí quando você usa o conhecimento que você tem na vida e pratica ele, você faz com que a sua força se consolida, se torne uma base para você se transformar numa pessoa mais forte. Olha que incrível que é. Provérbios é lindo, 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 lindo. O homem sábio é forte. E o homem de conhecimento consolida ainda a sua força. É como se você estivesse, né, dando gás ali para sua força estar sempre em ativa, né, em atividade, né? Eu gosto de dizer que a criatividade vem do eterno, né? Mas quando eu pego essa palavra criatividade, eu gosto de separar ela. Eu gosto de separar ela em criar atividades. Então, quem dá energia, quem dá vontade, quem dá as oportunidades de criar atividades é o eterno. Então, quando você é como se fosse um imã, né? Você não fica, se você sentar no sofá e não fazer nada, não vai ter resultados. Os resultados vão ser sempre os mesmos. Agora, quando você cria atividades, nossa, aí você está como se estivesse empurrando, né, o universo, empurrando para que as oportunidades aconteçam com um grande segredo, né? Não é a oportunidade que traz alegria, é a alegria que atrai a prosperidade. Por isso que estar em agradecimento é estar em alegria. E aí você consegue enxergar as oportunidades, né? Falando assim parece que eu não tenho conta, né? para pagar. Mas tenho bastante conta para pagar, mas porém o Eterno sempre provê de alguma forma para que as coisas aconteçam conforme a sua vontade, né? Palavra amat, ser forte, alerta, corajoso, bravo, resoluto, audacioso, soludo e duro. Interessante, um homem sábio e forte. Hakan, sábio. Gever, homem forte, guerreiro. Os, poder, força. Ish, homem. Daat, conhecimento. Korah, força, poder, vigor. Provérbios 24, 5. Próximo verso. Tahebulá, Asa, Mirhamá, Hov, Yatz, Teshua. Com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. Provérbios 24, 6. Que aqui está a humildade. E há vitória na multidão dos conselheiros, aqueles que buscam um conselho, principalmente na Torá, né? Com quantos escritores tem, quantos personagens que deixaram tantas lições. Então, você nem precisa ir muito longe, né? Tem vários ali, ó. Você pega a Torá, você alcança os conselhos que são necessários para você ter uma vida boa, né? Buscar não ter uma vida boa no sentido com mais compreensão, porque o ruim ele vai existir, o mal ele vai existir, né? Mas é delicioso quando você compreende esse mal, né? Regular, instrução, conselho, orientação, bom conselho, assar, fazer, manufaturar, realizar, fabricar, milhamá, batalha, guerra, rov, multidão, abundância, grandeza, yaats, avisar, consultar, dar conselho, aconselhar, techuá, salvação, livramento. Próximo verso. Hakmot rum evil sha'ar pe patcha. A sabedoria é demasiadamente alta para o tolo. Na porta não abrirá a sua boca. Provérbios 24, 7. Desculpa.
Isso aqui é interessante, porque eu conheço muita gente que eu sei que é sábio, eu sei que é inteligente, vamos dizer assim, mas quando eu falo sobre a Torá, o hebraico, a pessoa se fecha, né? Ela, não, isso daí é muito difícil. Aí eu mostro, não, não é difícil, olha como é fácil, mas existe uma barreira ali. Parece que aí você, por você estar estudando hebraico e mais a parte oculta, as pessoas te colocam como te vê diferente. Aí é onde entra aqui a sabedoria demasiadamente alta para o tolo, mas não é, somos todos iguais. Uns querem e outros não terem a abertura, né? A abertura de querer conhecer o que o Eterno quer de você realmente. Porque é muito fácil você ir numa religião, entrar lá, é isso que tem que fazer, beleza. Mas espera aí, é tão gostoso você saber na essência, né? O que comer, como vestir, como andar, como falar, né? A língua original. Olha, o interesse de você saber exatamente como ele queria. E não a coisa mastigada feita pelas religiões, né? Não, você ir a fundo, não, eu quero saber, eu quero ir a fundo. Eu particularmente, eu parei de procurar religiões quando eu comecei a buscar a raiz de todas elas. Aí eu fui parando. Fui parando. Fui em algumas. Eu tive a oportunidade de ir em algumas e conhecer. Eu fui em algumas e aí eu chegava em casa, não, deixa eu pesquisar sobre. Aí eu vi a raiz, eu falei, não, não, tem alguma coisa de errado aí nessa raiz. Não dá pra. Não, não dá, não dá. Tem alguma coisa de errado. E aí eu fui perdendo a vontade. Foi quando eu conheci o hebraico e vi que era a essência, né? Era a natureza, era o todo, o tudo. Ramakon, o lugar. Aí eu falei, puxa, é mais fácil do que eu imaginava, né? Tá aqui, né? Muito mais fácil. Palavra a palavra, Hakmot, Rum, a sabedoria, Rum, erguer, levantar, estar alto, ser elevado, ser exaltado, Evil, ser idiota, louco, Sha'ar, porta, P, boca, Pathá, abrir. Próximo verso, Hashav, Ra, Baal, Mesma, Kara. Aquele que cuida em fazer mal, chamá-lo-ão de pessoa danosa. Provérbios 24, 8, né? Não tem como, né? Aquele que busca fazer o mal, ele fica marcado, né? E até quem tem sensibilidade pega no rosto, pega no olhar, né? Você consegue pegar no olhar quando tem a maldade ali, né? Tem muita gente que é ator, é atriz, mas o Eterno sempre dá um jeito de mostrar. É incrível. Quando se confia, o Eterno sempre dá um jeito de mostrar. Palavra a palavra, Hashav, pensar, planejar, estimar, calcular, inventar, fazer juízo, imaginar e contar. Hashav. Ra'á, ser ruim, ser mal. Baal, proprietário, marido, senhor. Mesmá, propósito, descrição, plano, trama. Cará, chamar, recitar, ler, gritar, proclamar. Provérbios 24, 8. Próximo verso. Zimá, evelet, hatá, lutz, toerká, adam. O pensamento do tolo é pecado, e abominável aos homens é o escarnecedor. Provérbios 24, 9. É um conselho simples, né? O pensamento do tolo é pecado. Então, quer dizer, o que o tolo pensa? Tudo coisas que não vão agregar, né? Que não vão somar. E aí é onde cabe aquele que busca a Torá não pensar também, buscar essa energia de plenitude, buscar essa energia de alegria, né? Em ver, em ter a oportunidade de ter mais um dia para
observar o outro, observar os acontecimentos, né? Na raiz, ter mais um dia para aprender, né? Agora o tolo, o pensamento dele entra até no quesito religião, amor ao dinheiro e amor à política. Sempre vai estar baseado nos três pilares, né? Palavra a palavra, zimar, planejar, inventar, maldade, plano maldoso, propósito malicioso. Evelet, insensatez, loucura. Hataá, pecado pecaminoso. Lutz, escarnecer, desprezar, falar arrogantemente. Toevá, uma coisa repugnante, abominação, coisa abominável. Aqui está toeká, é toevá. Adão, homens. Próximo verso, Rafá, Yom, Tsará, Kohat, Tsar. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que tua força é pequena. Provérbios 24:10. E a gente tinha falado, né? Um pouco no começo. Os dias que eu mais agradeço é os dias que eu menos vendo, né? Então, um dia de angústia, a gente não tem que se mostrar fraco, a gente tem que agradecer pelo que a gente tem. Olha para os lados e vê o que a gente... Ah, mas eu não tenho nada, só tenho dívida. Não, você está de pé. Você consegue ficar de pé, você consegue criar, você consegue inventar, você consegue elaborar, você consegue fazer, né? Você consegue ir até o lugar. Se não consegue, você tem como ligar, você tem como usar a internet hoje, né? Diz que um dos sinais do tempo dos Messias, os antigos sábios falam, que o homem não ia mais precisar de ir no templo ou ir no monte, ou ter um mestre, né? Tudo isso estaria na palma das mãos, né? A época do Messias ia mostrar isso, né? Que tudo estaria na palma das mãos. O conhecimento, a sabedoria estaria na palma das nossas mãos. E eu não sei não, mas eu acho que chegamos lá. Né? Hoje todo mundo tem a possibilidade de saber sobre o eterno, sobre os mistérios, tudo da Torá, né? Que foi, tipo, vamos dizer que apagado, para as pessoas não terem a consciência de que Yeshua faz parte de tudo. Todos os personagens têm, desculpa, têm uma ligação arqueológica, né? Então, complicado. A gente tem que estar acordado, mesmo que dormindo, vamos dizer assim, para enxergar as coisas boas, para não ser fraco, né? E não, o mundo tá acabando. Tá, não, se o mundo não acabar, nossa vida vai acabar, porque a gente tem um prazo de validade, né? Inclusive, aniversário, fala assim, mais um ano de vida. Não, 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 é menos um ano de vida, porque quando você faz uma certa idade, um ano de vida, não se aumenta os anos, diminui, então é menos, né? Então, por aí a gente vê que, será que vale a pena ser fraco no dia da angústia? Ou ser forte, sabendo que a gente tem a oportunidade de ter um mundo vindouro, né? Eu acho que vale a pena ser forte. Você, tá bom, meu. Eu tô no mundo vindouro, eu tô focado no mundo vindouro. Mas você isso, você, não tem problema. Mas vai acabar a vida, vai acabar o planeta. Tá bom, vai acabar. A gente tá fazendo a nossa parte, mas eu tô focado no mundo vindouro. A gente tem que viver em alegria. A gente tem que viver no hoje, prestando atenção no que a gente pode fazer no hoje com os ensinamentos da Torá, né? Vai acabar? Vai acabar, mas e no hoje? Nós estamos agindo certo? Conforme a Torá? Né? Porque Yeshua não veio para abolir a lei mosaica, ele veio para cumprir, né? Então a gente tem que fazer o quê? Não é imitar ele? E ele não cumpria? Então a gente tem que cumprir, de alguma forma. Ou, como eu falei, hoje a gente tem esse conhecimento na mão, que é a internet, vamos dizer assim. Então não é tão difícil. Há poucos mil anos atrás, há poucas centenas de anos atrás,
Não se tinha o conhecimento na mão. E aquele que tinha, ou aquela que tinha, era jogado na fogueira. Então, a gente tem que aproveitar, né? A gente tem que aproveitar. Rafar, afundar, relaxar, deixar cair, estar desalentado. Yom, dia, tempo, ano. Tsará, dificuldades, aflição, problema. Korá, força, poder, vigor. Tsar, estreito, apertado. Próximo verso. Natsal, lakha, mavet, mot, hereg. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, Provérbios 24:11, vamos ver palavra a palavra e depois, né, já vai para o outro verso para a gente poder entender, tá? Natsal, tirar a força, salvar, resgatar, libertar, tirar, saquear. Lakha, tomar, pegar, buscar, segurar, apanhar, receber, adquirir. Mavet, morte ou marimbundo. Mot, cambalear, tremer, escorregar. Hereg, matança, execução. Se disseres... Opa, vamos no hebraico primeiro. No ivrit. Amar, yadá, takhan, bin, libá. Yadá, natsar, nefesh. Shuv, adam, poal. Se disseres, eis que não o sabemos, porventura não o considerará aquele que pondera os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Olha que lindo Provérbios 24:12. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não o sabemos, porventura não considerará aquele que ponderará os corações? Quem pondera os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? Quem? Que sabe exatamente a alma. Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Provérbios 24:12. Que lindo! Palavra a palavra, amar, dizer, falar, proferir, yadá, correr, takan, regular, medir, estimar, ponderar, equilibrar, igualar, nivelar, pesar, bin, discernir, compreender, considerar, libá, coração, yadá, conhecer, natsar, guardar, observar, vigiar, manter, nefesh, alma, ser, vida, criatura, pessoa, apetite, mente, Shuv, retornar, voltar. Adam, homem. Poal, trabalho, obra, feito. Provérbios 24:12. Ben akal devash tov nofet matok rek. Come mel, meu filho, porque é bom. O favo de mel é doce ao teu paladar. Provérbios 24:13. A gente vai ter que ler mais para frente para a gente poder entender aqui o que vai ser dito, né? Mas aqui já não precisa tanta o decifrar, né? Come mel, meu filho, porque é bom. O favo de mel é doce a teu paladar. A gente pode traduzir em várias formas, né? A palavra, né? Não só o mel em si, o doce, né? Mas a palavra, o comer demasiado, comer, né? Palavra, ben, filho, neto, criança, membro de um grupo. Akal, comer, devorar, queimar, alimentar. Mel, devash. Tov, bom, agradável, amável. Nofet, mel que escorre, mel do favo. Matok, doce. Rek, boca, palato, gostoso, gengivas. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Se achares, haverá galardão para ti, não será cortada a tua esperança. Olha só, Yadá Hakma Nefesh Matsayesh Aharit Karat Tikvar. Assim
será para a tua alma o conhecimento da sabedoria, e se achares, haverá galardão para ti, e não será cortada a tua esperança. Então come mel, meu filho, porque é bom. O favo de mel é doce ao teu paladar. A sabedoria é doce. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria, a Torá. Se achares, haverá galardão para ti, e não será cortada a tua esperança do mundo vindouro. Olha que lindo! É incrível, não? Cada verso eu gosto. Eu nem gosto de ler antes, eu gosto de ler agora aqui. Eu gosto de fazer, aí depois eu não gosto de ficar refletindo antes. Eu gosto de chegar aqui e falar, vamos refletir junto, né? Que é lindo, é espetacular. Palavra a palavra, Yadá, conhecer, Hakma, sabedoria, Nefesh, alma, ser, vida, criatura, pessoa, apetite, mente, Matzah, achar, alcançar, Yesh, ser, existência, substância, há ou existe, Aharit, parte posterior, fim, Karat, cortar, cortar fora, derrubar, cortar uma parte do corpo, Tikvah, corda. Próximo verso, Arav, Rasha, Nave, Tzadik, Shaddad, Hevetz. Não arme ciladas contra a habitação do justo. Ó ímpio, nem assoles o seu lugar de repouso. Provérbios 24, 15. Palavra a palavra, Arav, por si espreita, emboscada, tocaia. Rachá, perverso, criminoso. Nave, moradia, habitação, morada de pastores ou rebanhos, pasto. Tzadik, justo, lícito, correto. Tzadad, proceder violentamente com, despojar, devastar, arruinar, destruir, espoliar. Hevetz, lugar de repouso ou de habitação, lugar de repouso. Próximo verso. Sheve nafal tzadik kun rasha kashal ra, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Provérbios 24 e 16. Não arme ciladas contra a habitação do justo. Ó ímpio, nem assoles o seu lugar de repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Então aqui, ó, você tem esperança. O justo, aquele que é justo, algo de ruim não acontece? Não, aqui, ó, porque 7 vezes cairá o justo, mas ele se levanta. Agora o ímpio, ele tropeça no mal. O justo, ele tropeça. Agora o ímpio tropeça no mal e ele fica nesse mal, ele não sai desse mal. O justo, graças ao conhecimento da Torá, ele logo, opa, não, vamos viver que o tempo é curto, a gente precisa estudar, a gente precisa praticar, a gente precisa se tornar pessoas melhores, porque o mundo vindouro precisa de pessoas melhores e a gente tem que estar preparado no melhor para estar lá como melhor, né? Agora o ímpio não, ele tropeça ali no mal e lá ele fica, né? Palavra a palavra, Sheve, 7, nafal, cair, deitar, ser lançado no chão, falhar. Tzadik, justo, lícito, correto. Kum, levantar, erguer, permanecer de pé, ficar de pé, pôr-se de pé. Rachá, perverso, criminoso. Cachar, tropeçar, cambalear, andar tropegamente. Ra, ruim, mal. Próximo verso, nafal, oyev, samha, gil, lev, kachal. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Provérbios 24, 17. Essa frase ela é muito interessante, esse verso. Porque aquela pessoa te fez mal, o que você quer? Que ela aprenda de alguma forma, né? E quando ela tá aprendendo ali, você fala, isso, não falei? Você tinha que aprender isso mesmo, porque você fez isso, fez aquilo comigo. Ou você fez aquilo e isso com aquela pessoa, então você tem que pagar, né? Não é assim que se fala? Geralmente, né? Mas pela Torá não. Pelo ensinamento do Eterno não. Pelo ensinamento do Eterno você não deve ficar feliz quando o seu inimigo está tomando uma lição, porque
O Eterno pode não gostar da sua alegria e parar de dar a lição para o seu inimigo, porque você ficou feliz. A gente deve estar abençoando nosso inimigo a todo tempo. Mesmo aquele que está fazendo mal nesse exato momento, a gente tem que abençoar ele. Até porque é a nossa energia que vai, que pode, não que seja diretamente a nossa energia, mas a nossa energia de oração em abençoar, em pedir prosperidade para esse inimigo, faz com que eles preencha daquilo que falta nele e ele esquece da gente. É mais ou menos assim que funciona. Palavra a palavra, na fala, cair, deitar, ser lançado no chão, falhar, oiev, inimigo, samihá, regozijar-se, estar alegre, gil, alegrar, exultar, estar contente, leve, coração, cachar, tropeçar, cambalear, andar, tropegamente. E nosso estudo acabou por aqui. Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado pela sua oportunidade de estar aqui. Hoje um pouquinho de tosse, né? Mudança de tempo aqui no Sudeste. E afeta todo mundo, não tem como, né? É uma mudança de tempo que dá aquela resfriadinho, não é nem gripe, é resfriado, né? Em todo mundo. Mas o Eterno está sempre acompanhando e nos dando o melhor caminho. Toma chá, come fruta, evita tomar friagem, né? Para não ficar resfriado. E se cuida, né? Se cuida agora, a gente sabe que algumas proteções fazem bem. De uma forma ou de outra, um álcool nas mãos, né? Para quem anda nas capitais, para quem anda em lugares que tem muita gente. Tudo é uma forma de se cuidar, né? Se amar, né? Se amar, até para também não transmitir para o outro, né? Bom, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa oportunidade. Paz, saúde, prosperidade, segurança, bem-estar, alegria e felicidade que vem de Adonai, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém. Shalom, shalom. Muito obrigado por essa oportunidade a todos os morins. Muito obrigado pela Teshuvá Total, pelo canal. Aqueles que são novos aqui, né? Aproveite o canal, porque a gente tem muitas lições aqui para se aprender o hebraico, para entender melhor as escrituras, para participar das festas que estão ali escritas para que seja cumprido por toda a eternidade, né? A lei, ela não foi revogada. Estamos aqui para imitar Yeshua e cumprir a lei, né? Muito obrigado por todos. Toda Rabá, Shavua Tov, uma maravilhosa semana. Vamos de Terlim Moré Haimson. Shavua Tov. Shalom, shalom. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושב עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו נביגם יומם בלילה אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושב עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו לביגם יומם בלילה קיה של כתולה פגל מאי אתם פיו יקה ביתול ועלי לא יבול וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה
יצליח, וכל אשר יעשה יצליח. לכם הרשעים, כי כמוך שטוב רוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעד צדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם, דרך צדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם, דרך צדיקים. יורדי הנשעים טובים. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, במושב עצי לא ישב, כי בתורת השם חפצו, ובתורתו לביגר יומם ולילה. גיא של כתולה פגל מאי, אתם תהיו איתי ביתו, ועלי לא יבול. וכל אשר יעשה יצליח, וכל אשר יעשה יצליח, וכל אשר יעשה יצליח, וכל אשר יעשה יצליח. לכם הרשעים, כי כמוך שם טוב רוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעד צדיקים. כי יודע השם,